Ok, pessoal, vamos então dar início à aula 2 do curso de Física Experimental 1. E essa aula, como sempre aqui, é uma aula super importante. Nesse caso, ela trabalha tabelas gráficos do leis de potência. Então, é o começo do método gráfico. No início, parece que é só um amontoado de regras de como fazer um gráfico, como fazer uma tabela, e que a gente está sendo até exigente demais, não precisava pedir tanta coisa, ou ser tão rigoroso, mas eu espero que fique claro da metade para frente da aula que isso não é simplesmente como fazer um gráfico bonito, tá? Legível, inteligível, não. É um método de análise, tá? Como vocês vão perceber, eu vou usar o gráfico, e por isso ele tem que estar certinho, para obter informação a respeito do sistema físico em questão, do sistema que a gente está estudando. E por isso que o gráfico tem que estar muito bem feito, ok? Então, vamos começar falando um pouquinho do que é uma tabela, né? Então, tabela, no sentido coloquial, né, a gente pode imaginar que qualquer agrupamento de números ali, né, que tenha mais do que uma coluna, pode ser pensado como uma tabela. Mas aqui para nós, aqui na nossa disciplina, e isso fica como uma sugestão para a vida, uma tabela, ela tem muito mais do que só números, tá? Ela, para a gente aqui, se não for nesse formato, tá errado, tá? A tabela precisa ter tudo isso que está aqui dentro dessa caixinha, tá? Para que serve a tabela? A tabela serve para apresentar os resultados das medidas aqui no laboratório. Então você vai lá, vai fazer um monte de medidas, sei lá, da altura e o tempo de queda da bolinha, lá no experimento da queda livre. Então você vai apresentar os resultados em uma tabela. Tá? E depois vai usar a tabela para fazer o gráfico. Tá? Então, quando a escolha for apresentar inicialmente com uma tabela, ela deve apresentar o resumo. E nesse resumo, isso faz parte da tabela, tem que ter o máximo de informações possíveis a respeito do que se trata. Porque senão a pessoa que lê aquilo tudo vai ficar sem entender o que está acontecendo. Tá? Então ela precisa, no sentido que deve, no sentido que se não tiver, está errado. Tá? Um título com uma breve introdução, uma descrição do que trata a tabela, um cabeçalho da tabela, que deve apresentar o que tem em cada coluna, a grandeza, a medida ou a abreviação, a unidade e, se for necessário, a potência de 10 pela qual está sendo multiplicado. Tá? Se forem usadas abreviações, por exemplo, kg para quilograma, você tem que dizer em algum lugar próximo da tabela, olha, kg significa quilograma. Os valores já devem estar todos com algarismos significativos adequados, o erro total, o arredondamento já foi feito, todas as entradas da tabela devem estar na forma padrão. Se não for assim, está errado. Então, todas as tabelas de relatório, artigo, que vocês lerem por aí, já estão na forma padrão, todos aqueles números, tá? E aí, um exemplinho, uma tabela abaixo, foi feito medidas usando uma mola, em especial uma mola lá do laboratório. Então, por isso, é interessante para a pessoa saber do que se trata, colocar as características da mola. E assim você pode, ao bater o olho naquilo, ter uma ideia do que aconteceu, do que foi feito, o que aqueles números significam. E aí, se, nem sempre é verdade, mas quando a ordem em que foram feitas as medidas for importante, você deve indicar lá a primeira coluna mais à esquerda, o índice I da medida. Tá? Então, isso aqui, esses dois quadradinhos cheios de números aqui, não é uma tabela, não representa uma tabela. A tabela é tudo que está dentro dessa caixinha. Tá? Tabela 1, lei de Hooke. Então, quando você for se referir à tabela no texto do relatório, é a tabela 1. No relatório inteiro só terá uma tabela 1. Não tem dúvida sobre qual tabela você está falando. Então, esse é o título. E do que ela trata? Da lei de Hooke. Tá? O que está acontecendo? É uma mola presa em uma das extremidades na vertical, sujeita a esforços causados por massas colocadas na outra extremidade. Então, só de ler isso aqui, eu já entendi o que foi feito. Tinha uma mola
aqui está o teto, né? Essa mola foi presa no teto. Digamos que esse seja o comprimento original. E aí você vai lá e pendura na mola uma certa massinha M e você mede essa elongação no comprimento da mola. É isso que está acontecendo. Você sabe que aqui vai ter o peso da massinha, supondo a mola sem massa para começar, e aqui vai ter a força elástica. Ok? Então, só de ler o que está aqui, eu já entendi que o cenário era esse. Bom, características da mola. Massa, 27 mais ou menos 1 grama. Olha só, a massa na forma padrão. Tá? Diâmetro da mola, 16 mais ou menos 1 milímetro. Diâmetro do fio, 1,0 mais ou menos 0,1 milímetro. Número de espiras, 100. Espira é cada uma dessas voltinhas, isso é uma espira, é cada uma das voltinhas que compõem a mola. Tá? E aí tem N, é o índice da medida, medida 1, medida 2, medida 5. Massa, em 10 na 3 gramas. A potência de 10 que está multiplicando é o valor da massinha que foi colocado aqui. Então, 0,030 mais ou menos 0,02, 0,135 mais ou menos 0,001. Então, estão aqui os valores das massas, tá? As medidas, todo mundo já está arredondado, está na forma padrão. O erro total. E aqui o ΔX, eu chamei de ΔY aqui, mas é em centímetros o quanto a mola se elongou, ou se alongou, porque foi pendurada a massinha. Então, está aqui, 0,9 até 3,6, mais ou menos, 0,1. Tá? Então, está tudo especificado aqui. E isto tudo é que é a tabela, e não só um conjunto de números. Número é só número. Esse 0,1 é tão igual quanto esse 0,1 aqui do 0,135. Tá? Número é número. Tá? Eu preciso ter todo o texto auxiliar para entender o que está acontecendo. Gráfico, né? Então, o gráfico, assim como a tabela, também tem que apresentar um título. Então, gráfico da figura 1. No texto todo, no relatório todo, só vai ter uma figura 1. Tá? Não tem dúvida sobre do que você está falando. E aqui também precisa ter uma breve descrição do que trata o gráfico. Uma legenda para cada eixo, indicando quais valores estão sendo colocados, a unidade, se for necessária, a potência de 10, pela qual os valores estão sendo multiplicados. Uma escala para cada eixo, e aí isso aqui é uma fonte de erro bem comum, tá? Então, por favor, me deixa ser bem enfático. Usando, na escala do gráfico, valores com intervalos regulares entre si, com valores fáceis de serem lidos, como, por exemplo, múltiplos inteiros. Tá? Então, quando eu vou fazer a escala do gráfico, eu vou fazer um eixo horizontal, por exemplo, o tempo em segundos, e o eixo vertical, por exemplo, a posição x de t do objeto em metros, tá? Ah, na hora que lê lá, você vai fazer a tabelinha e vai dar um monte de número quebrado. Igual saiu aqui, números bem quebradinhos, tá? Mas isso aqui, essa informação toda que está aqui, é muito grande para usar ela como um ponto aqui da escala. Isso não é o melhor jeito de fazer. Para fazer a escala do gráfico, eu vou colocar, sei lá, 0,1, 0,2. Eu peço para fazer intervalo regular, então eu tenho que fazer intervalo regular. Eu vou usar 3 quadradinhos, 1, 2, 3. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, o quê? Segundos, tá? Ah, mas o tempo medido lá, o valor tempo 1 era 0,0589. Você não vai colocar aqui 0,0589. Não, olha, não, para isso tem a tabela. A escala do gráfico precisa estar aqui os pontinhos em preto, tudo bonitinho, tudo ajeitadinho, de forma com intervalos regulares que facilitem a vida de quem está lendo esse gráfico.
E a mesma coisa aqui para a posição, mas a posição não precisa começar em 0, ela pode começar em, sei lá, 10, 20, estou usando 2 aqui, 30, 40, 50, ok? Não precisa ter a mesma origem. Aqui, para o eixo dos tempos, começou em 0. Para o eixo da posição, começou em 10 já, metros. Ou, se quiser, para ficar uma coisa mais realística, centímetros. Tudo bem, não importa. Tá? E aí você marca os pontos. Seja eles os valores, tenham eles os valores que tiverem. Tá? Então, o valor do ponto, eu não vou colocar aqui, traçar e dizer que o valor aqui é 0,297835,8, que foi o valor que a sua calculadora escreveu. Não. Você vai deixar a escala do gráfico com intervalos regulares entre si, fáceis de serem lidos. E aí esta informação toda vai ser usada para marcar o ponto no gráfico. Okay? Outra coisa, aqui, ó, valores fáceis de serem lidos como múltiplos de inteiro, foi o que eu acabei de falar. E os dois eixos não precisam ter nem a mesma origem e nem a mesma escala numérica, que é o que está acontecendo aqui. A escala aqui vai de 10 em 10 centímetros, aqui 0,1, 0,1 segundos. Aqui começa em 0, aqui já começa em 10. Tá? Não tem problema. E aí, você não deve ligar os pontos. Isso aqui que a gente fazia de ligar pontinho assim, no fim das contas, você estava desenhando a orelhinha, aqui desenhar o narizinho, o bigode, o olhinho do coelhinho, lá no pré-primário. Aqui você não liga pontos, tá? Não faz sentido nenhum ligar os pontos com retas. Ah, mas o software aquele liga os pontos com reta. Bom, não é um curso de use aquele software em específico. Aqui a gente está aprendendo a fazer gráfico, tá? Ponto. Não ligue os pontos, tá? Nunca coloque os valores dos pontos no gráfico. Para isso, há a tabela. Então, como vai ser feito o gráfico? A partir da tabela. Então, quando você quer saber exatamente o valor numérico do ponto 2, está aqui na tabela. E nunca no gráfico, tá? E os pontos das medidas deverão aparecer sempre com as respectivas barras de erro. Tá? Isso é muito importante. Da onde que vem isso e o que que isso implica e por que que se eu esquecer de colocar as barras de erro, tá tudo errado? Bom, vocês lembram da aula de teoria de erros? Como que é feita uma medida? Então, esse aqui é o eixo da variável x, por exemplo, centímetros. Foram feitas várias medidas e aí você chegou que o valor médio do x é esse ponto que está aqui. Só que você tem lá que o x melhor valor possível, ele é o x médio, mais ou menos o erro total em x, na unidade, no caso aqui, centímetros. Esse seria o valor da forma padrão. E isso aqui para o ponto i, né? Para cada ponto do gráfico, i igual a 1, i igual a 2, i igual a 10, está todo mundo na forma padrão. O que significa esse erro total aqui? Né? Se a gente usou um desvio padrão para calcular, né? Lá da área da gaussiana, né? Vale uma gaussiana, centrada em x igual a x médio. Se eu vou do valor médio que está aqui até um desvio padrão para frente ou para trás, eu crio aqui, eu crio aquele intervalinho, né? Aqui o meu desenho não está simétrico, mas obviamente vocês sabem que a gaussiana ela é simétrica com relação ao valor médio. Então, o que esse intervalinho que eu desenhei aqui significa mesmo? Se eu estou usando um desvio padrão aqui, eu tenho 60, aproximadamente, né, 68% de chance que o valor verdadeiro esteja contido dentro desse intervalo, certo? E aí eu tiro a minha barra de erro. Certo? Aí eu vou somar o desvio padrão, dividir por raiz de n para ter o erro estatístico, somar em quadratura com o erro sistemático para ter o erro total daquele ponto. Ou seja, eu crio um intervalo aqui. E esse intervalo tem x% sei lá, x, eu já estou usando essa letra. Tem
Y% de chance do valor verdadeiro estar contido dentro desse intervalo. E isso, no fim das contas, é a minha barra de erro. Ok? Quando eu vou marcar X no gráfico, não vale só fazer a bolinha. Eu tenho que colocar a barra de erro total. X mais ou menos delta X. Esse é o intervalinho, só que agora aqui o X está no eixo vertical. Porque o tempo, a variável independente, vai sempre no horizontal. Lembrando da mecânica newtoniana, o tempo existe, o tempo passa independentemente de qualquer coisa. O tempo é a variável independente. X depende de t. Então eu criei esse intervalinho que me dá, se eu estou usando um sigma, desprezando no primeiro momento o erro sistemático só para fazer esse raciocínio, eu tenho 68% de chance de que o valor verdadeiro esteja aqui, ok? E esse ponto aqui que até agora não tem barra de erro nenhum. Bom, qual é a probabilidade do valor verdadeiro estar embaixo de um ponto? Bom, o ponto é adimensional, né? A gente faz ele com um certo tamanho para a gente conseguir ver, mas a gente assume, né, que é o ponto lá da matemática, ele não tem dimensão. Então, se o tamanho dele é zero, qual a probabilidade do valor verdadeiro estar embaixo do intervalo de tamanho zero? Não faz nem sentido perguntar isso, ok? Então, quando eu dou só o ponto, eu não estou dando limites nenhum para o intervalo, quer dizer que vai de menos a mais infinito. Eu não falei nada. Essa informação, só o ponto sem barra de erro, sem o intervalo, ela é completamente inútil. Não me disse absolutamente nada. Ah, mas tem livro, tem caso, tem que faz isso, eu já vi em livro. Paciência, as pessoas estavam preocupadas com outro aspecto naquele momento. Nessa aula aqui, não, nós estamos preocupados com esse aspecto. Então, ele é muito importante para nós para fazer depois todos os métodos de análise de dados. Então, para a gente, é super importante que tenha as barras de erro. Todos os pontos estejam com barra de erro. Não só na variável independente, mas na variável independente, que é o tempo, também. Então, vocês já devem ter visto que ao fazer isso, eu criei um pixel aqui, né? Vamos chamar assim. É uma resolução, e aonde eu tenho, vamos chutar aqui, não é exatamente esse valor, mas para entender serve. Dentro dessa caixinha, eu tenho aproximadamente 70% de chance de encontrar o valor verdadeiro para aquele parzinho. Tempo e posição, que depende do tempo. Sem eu colocar o tamanho da caixinha, não disse nada. Quais são os limites da caixinha? Não sei. Então a informação é completamente inútil. Sem a barra de erro. Tá? Ah, então como é que calcula na prática essa dita barra de erro? Tá bom. Então, eu acabei de dizer, ó, nunca coloque os valores dos pontos no gráfico, para isso tem a tabela. E agora o que eu vou fazer é colocar os valores do ponto no gráfico. Mas isso aqui é um ponto especial, tá? Não é igual a todos esses, onde eu só estou mostrando como que desenha a barra de erro. Então, esse ponto que está aqui é o 6 mais ou menos 0,1, 10 mais ou menos 2. Então, como que faz para calcular o ponto e construir as barras de erro? O ponto vai ser 6 e 10. Então, está aqui o ponto, bem no meio, 6 e 10. E a barra de erro no eixo horizontal? Vai 6,0 mais ou menos 0,1. Então, vai de 5,9 até 6,1. Construiu a barra de erro horizontal. E o 10 mais ou menos 2? Bom, o 10 está aqui, 10 menos 2 dá 8, 10 mais 2 dá 12. Então, esse é o ponto com as barras de erro. Então, para graficar o ponto, eu preciso 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcações no gráfico, né? Aqui, mas eu conto duas aqui. Sim, porque eu preciso do valor em x e em y, né? Então, para esse ponto, está aqui o parzinho. Então, tudo isso aqui é um ponto experimental. O gráfico, olha só, gráfico do movimento do carro. Figura 1, título, né? A. Procedimento para fazer a barra de erro de uma medida. Você entendeu do que se trata, que essa é a figura 1A, e que realmente o que ela traz é o procedimento para fazer a barra de erro. As linhas tracejadas só foram feitas para ilustrar como o tamanho da barra é definido. Tá? No gráfico de verdade, não tem pontinho tracejado nenhum. Tá bom? B. Exemplo de um gráfico simples. Então, isso é o gráfico, com
toda essa caixinha aqui. Tá? Então, é o movimento do carro, tem o tempo em segundos, o deslocamento em metros, aqui estão as barras de erro. Note-se, por favor, que as barras de erro não são iguais, nem no eixo horizontal, nem no vertical, e nem de ponto para ponto. E isso é o que acontece, de fato, na vida real. Tá? Barras de erro todas iguais, normalmente é uma simplificação, ou eu estou estudando um caso bem específico. O mais comum de aparecer na vida real é realmente barras de erro diferentes de um ponto para outro. A gente vai ver por que isso acontece, motivos físicos para que isso aconteça, e no manual do equipamento já vem lá que o erro ele é uma porcentagem do valor lido. Então, se está aumentando o valor lido, aumenta o tamanho da barra de erro. Tá? Nós vamos ver isso em detalhes em um momento futuro, mas já estou te dizendo que esse aqui, o erros diferentes, é o caso mais comum de aparecer. Tá? Então, essa é a norma técnica para fazer a tabela e o gráfico. Para fazer o gráfico, primeiro você deve ter feito a tabela. Outro tipo de gráfico, né, vamos chamar assim, para armazenar informação, é o histograma. O que é o histograma? O histograma é um gráfico de frequências. Como assim de frequência? É o número de vezes que aquele valor apareceu. No histograma eu represento, então, no eixo Y, né, no eixo vertical, o número de vezes que tal leitura apareceu, e no eixo X eu apresento os intervalos. Então, se o intervalão vai de A até B, eu vou dividir isso em lá 8, 10, dependendo do número de medidas, subintervalos de largura delta. Então, a primeira caixinha vai de A até A mais delta. A segunda caixinha vai de A mais delta até A mais 2 delta. Até que vai a última caixinha vai de B menos delta até B. Então, cada caixinha tem largura delta. Tá? Tem que tomar um certo cuidado para escolher a largura do intervalo, para que eu não tenha nem muitas caixinhas, de tal forma que tenha caixinha que não tem entrada nenhuma, ou todas as caixinhas têm uma entrada só, e também não tenha poucas caixinhas, tenha só duas. Aí eu tenho 1000 pontos aqui, mais 1000 aqui. Não disse nada. Obviamente, eu poderia ter feito uma vezes que a medida caiu dentro daquela caixinha. Vocês devem estar lembrados da aula que a gente fez o exemplo da altura, né, das pessoas na sala de aula. E aí não faz muito sentido eu esperar que eu peça a altura de uma pessoa e ela diga exatamente 1,70 m. Mas eu deveria esperar que muitas pessoas tivessem altura entre 1,70 m e 1,75 m. Então faz muito mais sentido contar quantas pessoas têm altura dentro de um certo intervalo. De 1,70 m, 1,75 m, 1,65 m, 1,70 m, 1,75 m, 1,80 m. Porque, como a variável é contínua, né, ter o valor exato, 1,70 m, é improvável. Mas um valor próximo, então por isso você faz o tipo de histogramas. Aí você conta 2, 3, 5, 8, e aqui você vê a gaussiana, né? Ah, professor, mas esse eixo vertical aqui não tem número, né? O 1 está lá em cima, está tudo em valores que vão de 0 até 1. Então isso não faz sentido. Faz porque o que eu estou mostrando aqui é a frequência normalizada. Então, digamos que tenham 100 pontos aqui. Aqui eu estou contando quantos dos 100 caíram aqui, 3, e dividindo por 100. Então, isso aqui é 0,03. Ok? Então, eu estou contando o número de vezes que apareceu e dividindo pelo número total. Por quê? Porque essa multiplicidade, se vocês estão lembrados lá da aula de teoria de erros, o número de vezes que apareceu dividido pelo número total, dá uma ideia para a gente da probabilidade medida. Como assim, professor? Bom, vamos para o caso mais simples, lançamento da moeda. Eu joguei a moeda uma vez, apareceu cara. Joguei a moeda outra vez, apareceu coroa. Eu tive um resultado cara em 2 resultados possíveis. Então, 1 sobre 2, 1/2 é a probabilidade medida que eu tive de obter cara, segundo a quantidade de lançamentos que eu fiz. Óbvio, se eu fizer 3 lançamentos, ou eu terei 3 caras, 3 coroas, ou 2 caras e uma coroa. Então, nunca vai dar 1/2, se eu fizer só 3 lançamentos. Mas se eu fizer 30, é muito provável que eu tenha 0,3
que eu tenha 14 caras e 16 coroas, ou vice-versa. Então, isso, 14 por 30, dá um número próximo de 1 meio, né? E 16 por 30 também. Então, você teria a barrinha próxima aqui de 1 meio contando o número de caras e outra barrinha próxima de 1 meio também contando o número de coroas para uma moeda honesta. E os valores seriam próximos, então, a 0,5 ou 50%. O que eu quis dizer com isso tudo? Bom, que a distribuição de frequências normalizada pelo número total de eventos tende à probabilidade de ocorrência. Então, por isso que o histograma aqui está aparecendo, né, uma função gaussiana. O que é a função gaussiana? É uma distribuição de quê? Não é de frequências, é de probabilidade. Tá? Então, dividindo o histograma por sua área, né, o número total de pontos, a gente tem a distribuição de probabilidades. É isso que está escrito aqui. E por isso que o histograma está normalizado. Então, essa aqui é uma cortesia do professor Rogério, né, que estuda raios cósmicos. A gente escolheu colocar isso na aula justamente porque é uma coisa que você nunca viu na vida, muito provavelmente. E mesmo assim, vou te mostrar que você entende alguma coisa só olhando para o gráfico. Seja lá o que for, tá? Então, o gráfico é o quê? Distribuição de possíveis fontes de raios cósmicos em função da distância. E olha aqui a unidade. A unidade é o MPC. M de mega, né? 10 na 6, parsec. 1 parsec é 31 vezes 10 na 12 quilômetros. Então, 10 na 6 vezes 10 na 12, é 31 vezes 10 na 18 quilômetros. Eu não consigo imaginar um número desses. Tá? Porque as coisas do mundo que eu trabalho têm 1 metro, 10 metros, 1 centímetro. Né? Isso aqui é uma unidade, obviamente, astronômica, para fazer astronomia, astrofísica. O que está escrito, então? Número de fontes como função da distância. Então, aqui está a distância nessa unidade 10 a 18 quilômetros, tá? Ou seja, uma unidade astronômica, né? E o número de fontes. Então, aqui tinha, sei lá, o número próximo de 0, aqui tem próximo de 50, aqui tem próximo de 300. O que importa? Qual é a distância média da fonte de raio cósmico? Então, raios cósmicos são partículas que os objetos astrofísicos emitem e, eventualmente, algum deles vem parar aqui na Terra e a gente pode detectá-los. Tá? Então, para as fontes visíveis, né, que estão aqui, qual a distância média das fontes? Bom, se eu olhar, está aqui, né? 120 nessa escala 10, 31 vezes 10 a 12 quilômetros. Qual é a distribuição? Bom, dá para ver que isso aqui está parecido com uma gaussiana. Ah, mas não está exatamente simétrico. Aqui tem um pouco mais, aqui tem um pouco menos. Bom, aqui parece ter um calor. Flutuações. Eu acredito que uma gaussiana ajustaria esses dados bem. Se não for a melhor função possível, certamente eu começaria tentando fitar uma gaussiana aqui. Ok? Então, veja, mesmo eu não tendo ideia do que se trata, eu nunca tenho ouvido falar nem da escala do gráfico, tá? Muitas vezes você vai se deparar com coisas que são 100% novas, ainda assim o método, uma vez que você sabe o método, te ensina alguma coisa. Só de você olhar a distância média, por exemplo, está aqui, é simétrico, numa primeira aproximação, é simétrico com relação à média. Então, tudo indica que é uma distribuição do tipo gaussiano. Ok? E agora, a gente começa a entrar numa parte mais divertida, que é a escala log. Tá? Por que a gente vai ir para o papel log-log? Bom, vamos com calma. Na ciência, é muito comum a gente olhar para coisas que têm uma variação muito grande. Tá? Por exemplo, 1 segundo, 10 segundos, 1000 segundos, 2000 segundos, todo esse tempo tomando dados. Então, olha o exemplo que está aqui. A gente diz que os dados variam em várias ordens de grandeza, vai de 1 a 10 mil, por exemplo. Tá? E se eu tentar marcar esses pontos aqui, o x está indo de 1 a 10 mil, a 9 mil, e o y, na unidade de medida, vai de 2 até 9.500. Então, 2, 10, 2.000, né, passou 100. Então, tem 4 décadas aqui. Né? Olha o que acontece. Vamos marcar os pontos. Eu tenho que marcar 9.000 e 9.500. Ah, está fácil. 9.000 e 9.500. 5.000 e 9.000. 5.000 e 9.000. Também está fácil. 1.005, 2010. 1.005, 2010. Veja que
Isso aqui não é a barra de erro, não tem barra de erro nenhuma nesse recorte da tabela, simplesmente é o desenho que eu escolhi para representar os pontos. Mas olha esses três primeiros aqui, 1 e 2, 5 e 10, 10 e 20. Viu o que aconteceu? Não tem como. Se esses, sei lá, 20 centímetros de tela aqui que está aparecendo marcam 9 mil, 10 mil na minha escala, não tem como eu representar 1, 5 e 10. Os valores ficam todos juntos e embaralhados, não tem o que fazer. 1, 2, 3, 4, mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, justamente porque esses três estão todos sobrepostos aqui. Para isso, para resolver esse problema, eu recorro ao papel o papel log-log. Como assim? Eu vou usar a mesma quantidade de papel, sei lá, 5 centímetros, para marcar a distância de 1 até 10. Mais 5 centímetros para a distância que vai de 10 até 100. A mesma coisa de 100 até 1000, né? 10 a 0, que é 1, 10 a 1, que é 10, 10 a 2, 10 a 3, 10 a 4. 10 mil. E a mesma coisa para o Y. Então, agora, e como que eu conto? É sempre o número que está aqui vezes o fator multiplicativo na potência do 10. Então, aqui está 10 a 0, que é 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vezes 1 é 10. 2 vezes 10 dá 20, 3 vezes 10 dá 30, 4 vezes 10 dá 40, 5 vezes 10 dá 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 2.000, 3.000, 4.000, 10.000. A mesma coisa aqui. Então, agora eu volto para a tabela. 1 e 2. 1 é aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 1, 2. 1 com 2. Primeiro ponto. O segundo é 5 com 10. 1, 2. Começa aqui. 1, 2, 3, 4, 5 com 10. Terceiro ponto. 10 com 20. 10 com 10, 20. Quarto ponto, 1005 com 2010. Então, 1005 é aqui, 1000 e alguma coisinha por 2010. Então, 1, 10, 100, 1000, 2010. Então, é um pouquinho acima, tá aqui. E assim para os outros dois. Tá bom? Então, esse aqui é o exemplo do gráfico com papel logarítmico. Então, você tem aqui essas subdivisõezinhas, tá? Aonde que você viu a escala log a primeira vez na sua vida? Muito provavelmente, pois se eu colocar aqui e olhar as imagens, tá? Essa aqui, será que vai dar para ver inteiro? Eu acho que sim. Olha a largura dos palitinhos, tá? Essa disposição dos palitinhos aqui na escala do violão também lembra uma escala log, tá? Ok? Então, isso é muito útil porque agora, veja o que aconteceu. Os pontos ficaram separados e eu consigo ver o que está acontecendo. Ok? Agora eu consigo distinguir os pontos que antes eu não tinha como vê-los. Tá? Então, aconteceu essa mágica porque eu passei para esse papel. Mas olha que outra coisa aconteceu. Aqui os pontos, sei lá, que função estava seguindo? Não faço ideia. Olha, estava 3 aqui embolado, aí aqui, aí dobrou. Olha o que apareceu aqui. Tá, tirando esse. Não lembra uma reta? Então, isso não é por acaso. Tá? Então, isso é por causa de uma coisa chamada lei de potência. Tá? Então, na física teórica, nós sempre estamos interessados em descobrir qual é a equação, né? Qual é a lei física que descreve o sistema. Por exemplo, que é a lei da gravitação universal lá do Newton. A lei da gravitação universal do Newton, ele disse que a força gravitacional era proporcional a uma constante g
a massa do primeiro corpo, a massa do segundo corpo, dividido pela distância ao quadrado. Isso é na direção do versor R, é um vetor, e tem o sinal de menos. F, então, o caráter vetorial é menos R. Como assim? Bom, imagina que você tem uma massinha aqui. Na verdade, essa aqui seria a Terra, né? Para começar. E aqui você tem a Lua. Qual é a força que a Lua sente? Bom, onde está o versor R? Esse é o vetor R, a distância entre a Terra e a Lua, e o versor R está aqui apontando para fora. Aonde está a força que a Lua sente? Está aqui. Obviamente a Terra também vai sentir a reação aqui, a Lua puxa a Terra puxa a Lua. Mas enfim, essa é uma lei física que ela é construída a partir da teoria, ok? Quando você vai para o laboratório, muitas vezes você não tem essa intuição física do que está acontecendo. Você vai estudar o comportamento de duas variáveis, x com y, sem necessariamente saber qual é o modelo teórico que está por trás. Porque a coisa é tão complicada que ainda não tem uma teoria para resolver aquilo, no nível de detalhe que você precisa. Aí o que você faz? Bom, se eu não consigo descrever, explicar, né, eu vou pelo menos ter uma forma funcional, tá? Como que eu consigo obter uma forma funcional dos dados? Bom, eu vou ajustar uma função. Qual função? Sei lá, começa com o ajuste de um polinômio. Ajustar e comparar com os dados. A gente vai entender exatamente o que essa palavra significa lá na aula de mínimos quadrados, quando a gente vai aprender a fazer o ajuste de uma reta, tá? Mas primeiro eu quero que você entenda o seguinte: eu vou começar com uma função f de x, e eu vou começar com o quê? É uma constante a0, x a 0, mais a1, x a 1, mais a2, x quadrado, mais a3, x ao cubo. O que é isso? Isso é um polinômio de grau n, né? Mais blá, blá, blá. Então, eu poderia, se eu tiver... Aqui já tenho 1, 2, 3, 4 parâmetros livres que eu tenho que determinar quais são. Ok? Se eu quiser só descrever o comportamento de f de x com relação a x, com 4 parâmetros, eu posso, deixando livre os valores para fazer o ajuste. Não importa muito qual seja a variação de f de x, com 4 parâmetros, eu acho que eu vou ter a função f de x vai passar bem perto dos pontos, ok? Surge um problema. Qual é a realidade física desses parâmetros? Tá? Então, colocar muitos parâmetros nem sempre é uma boa ideia. Porque depois eu vou entender, se A0 valer 0, A1 valer 5.000, A2 valer 8 e A3 valer menos 9, eu consigo descrever os pontos. Ok, mas o que eu aprendi com isso? Quem são A0, A1, A2, A3, A4, blá, blá, blá. Então, para você não encher a sua análise com um monte de parâmetros que você não vai saber o que é depois, por que você não pega o polinômio e olha só para o termo de grau mais alto? A nx elevado a n. E vamos tentar ajustar os dados só com isso aqui. Tá? Quantos parâmetros eu tenho aqui? Nesse caso, 2. O a, n e o x elevado a n. E isso aqui ganha um nome especial. Eu estou pegando só a dependência de ordem mais alta de um polinômio. Então, eu vou dizer que a grandeza S de t, ela é uma constante k, que é o AN, né? T elevado a uma potência n. Só estou pegando o grau, se você quiser imaginar assim, para mim ajuda. Eu estou fazendo o ajuste polinomial, mas para começar a brincadeira, eu vou pegar só o termo onde o t está elevado na potência mais alta. Muito provavelmente, esse é o termo dominante, ele é o que mais importa. Então vamos descobrir ele primeiro, para depois fazer a brincadeira inteira, entender quem são todos os parâmetros, isso fica para um segundo momento. Aqui no curso, a gente vai estar interessado em pegar o principal. Então, o principal a gente pode entender como sendo a ordem mais alta que o tempo depende. Então, pegar o k, que é o a n, t elevado a n.
Se o n for igual a zero, o que você teria aqui? S de t é igual a k, t elevado a zero, que é 1, isso é igual a k, que é uma constante. Isso é uma constante, ok? Se o n for igual a 1, nesse caso, o S de t é igual a kt. Então, isso dá uma constante e isso dá uma reta, né? Dá uma funçãozinha linear. Então, obviamente, esses dois casos são simples, a gente vai estar interessado em descobrir o n quando n diferente de 0 ou 1. Aí eu tenho um gráfico que não vai ser nem uma reta horizontal, nem uma reta vertical. Né? Esse aqui é constante, esse aqui é uma função reta, né? Ok? E isso aqui, n diferente de 0 ou de 1, é o caso interessante. Então, por exemplo, n igual a 2. É um caso que a gente vai estudar. S de t é igual a kt quadrado. Aonde que você já viu isso? Lembra lá no ensino médio? Y de t é igual a y0 mais v0t mais a t quadrado sobre 2, ok? Se partia de y0 igual a 0 com v0 igual a 0 repouso, isso aqui virava o quê? Virava a lei de potência. Y de t é igual a sobre 2, que é o seu k, t elevado a n igual a 2. Ok? Você estava estudando uma lei de potência, onde o n era diferente de 2. Casualmente, é exatamente esse formalismo que a gente vai usar na experiência 1 da queda livre. Não teria como ser diferente, onde o A sobre 2 aqui vai virar G sobre 2, certo? A gente vai refazer isso mais para frente quando chegar na hora do experimento, tá? Não se preocupa. Só estou dizendo que você já fazia isso, só estou dando um nome mais técnico. Então, qual é o nosso problema? O nosso problema é usar o laboratório para entender o mundo. A partir do momento que eu assumo, olha, o mais provável que vai acontecer é a lei de potência. Então, o mais provável, a forma funcional mais provável para descrever o comportamento das variáveis que eu vou medir, como que o S depende do T, é a lei de potência. Então, isso já me ajudou muito. Por quê? Porque se antes eu queria usar o laboratório para entender o mundo, agora o mundo é descrito pela lei de potência. Essa é a nossa hipótese de trabalho. Tá? Então, se na nossa hipótese o mundo é descrito pela lei de potência, a gente não tem mais que, para entender o mundo, basta entender quais são os parâmetros da lei de potência. Então, entender o mundo virou determinar quanto vale o K e quanto vale o N. Eu descrevi o mundo, né? O mundo é dado pela lei de potência, o nosso mundinho aqui do laboratório. Então, se eu determinar a partir dos dados que eu medi quem é o K e quem é o N, eu descrevi o sistema físico em questão. Essa é a mágica que a lei de potência faz. Estamos assumindo que é a lei de potência. Se a gente encontrar valores razoáveis, né? Então quer dizer que tem uma indicação de que está tudo certo. Então, o exemplo aqui, a distância S percorrida por uma esfera em queda livre, olha só, em função do tempo. Em um experimento desse tipo, a variável dependente à distância que a esferinha percorreu em metros é medida para vários valores da variável independente tempo. O tempo passa independentemente do fato que tem uma esfera. Então, o tempo é sempre a variável não dependente, independente, tá? Então, os dados do experimento estão aqui na tabela 1, distância percorrida durante a queda livre em função do tempo. E tá tudo certo, tá tudo medido, tá todo mundo aqui tirando o fato que não estão as barras de erro, tá tudo certo. Mas eu não consigo olhar para esse monte de número e entender o que está acontecendo. Ok? É difícil visualizar a relação entre as variáveis distância e tempo só olhando para a tabela. A tabela é um monte de números, tá? Por mais que a gente se esforce para colocar unidades, o cabeçalho, tudo, ainda assim, eu não consigo olhar para isso e entender o que aconteceu. Então, para tentar facilitar a nossa vida, a gente faz o gráfico a partir da tabela. Está aqui o gráfico. Então, tempo em segundos no eixo horizontal, distância em metros, eixo vertical.
Deu uma reta? Não, é a primeira coisa que eu vou olhar. Se eu seguir aqui, dá isso, né, uma reta. Se eu seguir aqui, dá isso, uma reta. Se eu seguir no meio, não tem como passar uma reta perto de todos os pontos. Esse passar perto é o que eu chamo de ajustar, tá bom? Mas ajustar é mais do que fazer passar perto, tá bom? A gente vai ver como faz passar perto ajustando na aula de mínimos quadrados. Então, a distância percorrida pela esfera em queda livre não deu uma reta. Se não deu uma reta, o que, que isso me indica? Isso me indica que este númerozinho aqui, que vai na potência do t, é zero. Não, se fosse zero, teria dado uma constante, né? É 1? Não, se fosse 1, teria dado uma reta. Então, se não deu a reta, a gente já sabe que o n não é 1. Muito provavelmente é um número maior que 1. É 2? Eu também não sei se é 2. Só olhando o gráfico assim não tem como saber. Mas se não deu uma reta horizontal, uma constante, não é zero. Se não deu uma reta reta, não é 1. Aí agora a gente tem que descobrir quem é o K, que é a normalização, e quem que é o N. Então, quando uma das grandezas medidas, no caso S, depende da outra ter elevado a uma potência N, entre parênteses, diferente de 0 e 1, dizemos que segue a lei de potência. E aí a brincadeira agora é, determine o K e o N. Tá? Para fazer esse gráfico, isso aqui é só uma brincadeirinha de como você faz para que seus pontos não fiquem todos emboladinhos no canto do papel e todo o resto do papel sem ponto nenhum. Ou seja, dimensione a escala, aqui os limites da escala do gráfico, para que os pontos fiquem bem distribuídos. Afinal de contas, agora você vai usar esse gráfico para traçar e para entender quem são o K e o N. Então não dá, se ficar todo mundo emboladinho aqui no canto, não vai dar para fazer nada. Tá? Então, tente usar toda a folha de papel para graficar o intervalo. É só isso que isso está dizendo, não tem nada demais. Então, como que eu faço para descobrir quem são K e N? Se não deu uma reta, a gente diz que o sistema não é linear. Mas, então, S de t é igual a K t elevado a N. Eu vou aplicar nessa equação o logaritmo. Log de S de t é igual ao log de K t elevado a N. Então, isso aqui, eu apliquei a mesma operação dos dois lados da equação, eu não alterei a equação. É uma operação válida, não dividi por zero, nem nada, nenhuma grosseria desse tipo, né? Multiplicar por infinito, essas coisas. Então, eu mantive a igualdade. Tá? Então, essa equação é equivalente a essa. E agora, desse lado, eu vou usar aquela propriedadezinha lá do logaritmo, que é tão importante, o log. Opa, de A vezes B, quanto vale isso mesmo? Log de A mais log de B. Essa é a única propriedade que eu preciso. Como que isso implica aqui? Bom, isso vai ser igual a quem? Log de K mais log de T elevado à potência N. Igual com bolinha significa que a conta continua aqui, tá? Então, agora eu vou usar essa mesma propriedade aqui. Lembrando que T elevado a N é T vezes T, papapá, vezes T, quantas vezes? N vezes. Então, T elevado a N, isso aqui é A mais B mais C mais... Desculpa. A vezes B vezes C, onde cada uma dessas letrinhas vale T. Então, usando a propriedade, quem que vai dar isso aqui? O que que vai dar? O log de T elevado a N, isso aqui é log de T, mais log de T, mais blá blá blá, mais log de T. Quantas vezes? Isso se repete N vezes. Então, quem que eu tenho no fim das contas? Na verdade, vai continuar aqui embaixo. O log de S de T é igual ao log de K
mais n vezes o log de t. Certo? Eu só apliquei a propriedade para separar e depois eu usei o mesmo raciocínio para fazer. É por isso que o n desce, né? Outra propriedade que você viu lá no ensino médio, mas eu estou usando ela aqui, só essa, mostrando que dessa aqui você tira que o log de t na n é n log de t. E aí, olha que equação interessante essa aqui. Se eu chamar log de t de x, x vale log de t, ok? Log de s de t de y de x é igual log de k. Se k é uma constante, o log de k é outra constante, a mais n é uma constante b. Então, que equação é essa? Y de x é a mais bx. Isso é uma equação que descreve uma reta. Certo? Então, vejam bem, a proposta da aula é usar a lei de potência para descrever o mundo. Tá? Então, eu preciso entender dos dados que eu meço, qual é o comportamento do sistema físico. Se eu faço a hipótese de que o sistema é descrito por uma lei de potência, S igual a KTAN, tá? A brincadeira virou, entendeu? O sistema físico virou descrever quem é o K e quem é o N. Se eu faço uma linearização, esta equação vira uma reta. Então eu posso, em vez de determinar o K e o N, eu determinar o A e o B a partir de uma reta. Esse aqui, lembrando, é o coeficiente linear da reta e esse é o coeficiente angular. Então, ajustar uma reta é muito mais fácil. Tá? E aí, mas a pergunta não era quem era o A e o B, é K e N. Tudo bem. Nessa nossa brincadeira, log de K é igual a A. Se eu, aqui está subentendido que esse logaritmo está na base 10. Então, se eu fizer 10 elevado a log 10 de K, essas operações são chamadas operações inversas. É como elevar ao quadrado e depois tirar a raiz quadrada. Uma cancela com a outra. E aí, obviamente, eu tenho que fazer a mesma operação do outro lado. 10 elevado a A. Então, como aqui cortou, eu fico que K é 10 elevado a A. Então, uma vez que, através do estudo da reta, eu descubro quem é o A, automaticamente, se eu fizer 10 elevado a A, eu descobri quem é o K. Resolvi metade do problema, né? E o outro, bom, o outro é ainda muito mais fácil, porque o N é igual ao B, né? Na nossa brincadeira. Tem essa correspondência aqui, né? Então, a partir do momento que eu souber o B, eu já sei quem é o N. E quando eu souber o A, eu faço 10 elevado a A, eu sei quem é o K. E aí eu tenho determinado quem é a lei de potência. Lembrando sempre, S de T é igual a K T elevado a N. Essa é a relação entre as variáveis S e T, que é diferente de reta. Tá bom? Então, muito bem. Identificamos a partir da linearização, que é log de S é log de K mais N log de T, que isso dá uma reta. Se eu olhar aqui YA mais BX, tá? Y é o log de S, X é o log de T, B é N e o A é o 10 elevado a K. Como que eu determino o coeficiente angular da reta? Bom, como se determina o coeficiente angular de qualquer reta? Né? X y de x, a reta. Como que eu determino o coeficiente angular? Eu pego dois pontos da reta, vou pegar pontos que favoreçam a minha vida, certo? Por exemplo, esses dois. E calculo quem? Delta y por delta x. B é igual a delta y por delta x. E isso é o n. Ok? Como que eu... Se y de x, ax, desculpa, a mais bx
O y de x igual a 0 é igual a a mais b vezes 0. Então, o y de x é igual a 0 é igual ao próprio a. Essa é uma forma de determinar o a. Então, aqui eu tenho, por um acaso, y de x igual a 0. É esse valor aqui. Então, esse carinha é o a. Ah, mas se o gráfico começar em x igual a 20 mil? Bom, então você vai ver, em vez de você colocar aqui o y de x é igual a 0, você pode pegar qualquer ponto que você saiba o x e o y. Se você sabe o b, é só isolar que você encontra lá. Ok? Então você determina o b por ΔY por Δx, depois pega um ponto qualquer da reta, ponto P aqui, de coordenadas x0, y0, substitui os valores, você já determinou o b e vai automaticamente achar o a. O a sabe o k. Ok? O coeficiente A, então, ele dá a constante de proporcionalidade K, dessa forma, K é igual a 10 a A. E o coeficiente linear, então, é o valor de Y quando x for zero, que eu acabei de falar. Então, lembra que você tinha essa tabela aqui do espaço percorrido em função do tempo de queda. Fizemos o gráfico e vimos que não dá uma reta. Aí, deve ser a lei de potência. Então, volta para a tabela e calcula o logaritmo de todo mundo. Então, o logaritmo de 0,89, o logaritmo de 4, o logaritmo de 32, todos os logs que estão aqui. Dá essa tabela aqui. Tá? Então, tabela 2. Logaritmo da distância percorrida S durante a queda livre em função do logaritmo do tempo. Distância em metro, então é o log da distância, log do tempo em segundos. Tá? Então, se o número é menor que 1, o logaritmo vai dar negativo, certo? Para calcular os valores de K e N, agora eu posso fazer o seguinte, o gráfico de log de S, que é o logaritmo da distância, em função do logaritmo de T. Ok? Em uma escala linear. Ou seja, o gráfico linear é aquele gráfico igual esse aqui que eu fiz, que você faz com a sua régua. Tá? Essa é uma das possibilidades. Ou o gráfico de S contra T em um papel log-log. Então, a partir daqui, aparecem duas técnicas diferentes para determinar, através do estudo de um gráfico, só que é um gráfico diferente em cada técnica, descobrir o valor do A e do B, que significa descobrir quem são K e N. Então, vamos primeiro usar o gráfico normal, que você está acostumado a fazer, que a gente chama aqui gráfico linear. Tá? Então, o gráfico linear, eu vou graficar o quê? No eixo horizontal, o logaritmo dos tempos, e no eixo vertical, o logaritmo da distância. Por quê? Porque aí eu estou fazendo exatamente esse gráfico aqui. Quem que é o x mesmo? Nessa nossa brincadeira? X é o log do t. E o y é o log do s. E o y é o log de s de t. Ok? Então, vai dar uma reta. Por quê? Porque y é igual a mais bx. Então, log do tempo é o x, log da distância s é o y. Então, aqui estão os pontos da tabela. Então, confira que tomar o logaritmo de 0,89 vai dar menos 0,05 e o logaritmo de 4 é 0,6 e assim por diante para a tabela inteira. Então, faça o gráfico desses pontos. Eixo horizontal, eixo vertical. O que apareceu? Olha, uma reta. Que coisa. Né? Então, pegando dois pontos da reta, eu calculo ΔY por ΔX e isso vai me dar o valor do B, que é o N. E olha só, aqui eu tenho, para quando o log de t, que é o x, igual a 0, eu consigo ler qual é o valor do K, do A, né? O A é 0,7. Todo mundo viu isso? Para log de t igual a 0, eu estou fazendo exatamente o raciocínio que eu fiz aqui. Log de t é o x, né? X igual a 0. Log de t igual a 0, eu tenho que o y é igual ao a. Y é o log do s. Log do s vale exatamente o a. Eu consigo ler do gráfico esse valor. Tá?
Essas linhas indicam como encontrar o coeficiente linear da reta, o valor do A. Tá? Então, esse é um dos métodos. Tá? Fonte de confusão. Eu parti da tabela, fiz o gráfico, vi que não deu uma reta, A partir de agora, quando eu uso a propriedade da linearização, uma reta aparece. Então, basta eu determinar o A e o B que eu resolvo o problema. Só que, ou eu faço o gráfico do logaritmo das variáveis em um gráfico de escala linear, que é o que está aqui, ou o outro método, então, suponha, isso foi desenvolvido quando não existia computadores com softwares de análise de dados que nem a gente tem na mão hoje, ok? Então, ou eu tinha uma calculadora na mão e calculava todos os logaritmos daquela tabela, e aí fazia um gráfico usando minha régua e determinava o A e o B, ou, se eu não tinha uma calculadora na mão, ou queria achar um jeito mais simples de calcular tudo sem usar uma calculadora, então as pessoas pensaram, usa um papel log-log. Então, se você está usando um papel log-log, o logaritmo entra aqui na escala, né? E aí, qual é a relação? Aqui eu vou colocar o tempo S contra a distância, desculpa, o tempo T, dado em segundos S, contra a distância D, dada em metros. Eu calculei algum logaritmo para fazer esse gráfico? Não, nenhuma. É distância contra tempo. A relação entre distância e tempo não é uma reta. A relação entre distância e tempo é a lei de potência. A reta apareceu porque o logaritmo está aqui na escala do gráfico. A escala é logarítmica. E aí aparece uma reta. Então, aqui, que pontos tem aqui? Os pontos originais lá da tabela. 0,89 e 4. Vamos ver se está lá? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. 0,89, 1, 2, 3, 4. Esse é o primeiro ponto. Vamos olhar o último? 2,53 e 32. 1, 2, 3. Então, algo aqui no meio, 2,53 e 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 e um pouquinho, 32, 2,53 com 32. Então, esses pontos aqui são os pontos da tabela que seguem a lei de potência, S é KT elevado a N, com N diferente de 0 e 1. Apareceu uma reta no gráfico log-log, porque a linearização está aqui, né, quando você usa a escala log-log. Tá? Ou você, então, a partir do momento que você chegou nessa situação, você tinha a tabela, fez o gráfico e viu que não dá uma reta, ou você calcula o logaritmo de todo mundo da tabela e faz o gráfico linear, vai aparecer a reta, ou não calcula logaritmo nenhum, mas usa um papel log-log e plota os pontos da tabela, e aí vai aparecer uma reta. E aí, se você tem a reta, basta você determinar o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta. Certo? Só que, de novo, é sutil. A relação, eu vou falar de novo, entre S e T não é a reta. A relação entre S e T é quem? É a lei de potência. Então, não adianta, neste gráfico, eu vir aqui e ler o valor desses pontos e calcular delta y por delta x, lendo valores dessa reta nas escalas do gráfico. Por quê? Porque a relação entre esse eixo e esse eixo, desta variável e desta variável, não é uma reta. Para eu fazer isso, o que eu faço para eu determinar quem é essa reta? Eu meço, olha o truque, quantos centímetros pegou de papel. Então, olha, o eixo horizontal é o tempo em segundos. Eu estou medindo em centímetros. Aqui, no caso, foi impresso no papel, o slide foi impresso, e eu peguei uma régua e medi aqui. Deu 2,2 centímetros. Peguei este ponto da reta, da melhor reta, e este ponto da melhor reta, e calculei ΔY por ΔX. Da reta. Esquece, nesse momento, a escala do gráfico.
tá? Porque não é uma reta a relação entre S e T, tá? Mas isso aqui, obviamente, é uma reta no papel. Então, eu meço este ΔY, olha só, distância em metros, mas ele pegou no papel 4,4 centímetros. Esse ΔX. Aqui é tempo em segundo, tudo bem, mas no papel pegou 2,2 centímetros. Então, 4,4 dividido por 2,2 vai dar que valor? 2, né? Então, o N é 2. Ok? Então, determinou o N, fazendo essa razão aqui, do ΔY em centímetros, que pegou no papel, por ΔX centímetros, que pegou no papel. Determinou o N. Acabou? Não. Falta quem? O K. Como que eu determino agora, que não tem reta nenhuma, qual é o valor do K? A ideia é a mesma de antes. Eu tinha que y de x é igual a mais bx. Se x é igual a zero, y de x igual a zero era igual ao a. Né? Isso que eu usei para a reta. Mas a relação entre y e x é uma reta. No caso aqui do gráfico, eu não tenho a reta. De novo, eu tenho S de t é igual a k, t elevado a n, n diferente de 0 e n diferente de 1. Então, aqui eu tinha uma soma entre os dois termos e eu usei o elemento neutro da soma, que é somar zero. Aqui eu tenho uma multiplicação. Então, multiplicar, colocar zero no t não vai me ajudar, porque S de t igual a zero eu não vou descobrir para todo k, se eu colocar t igual a zero. Então, eu não vou usar o elemento neutro da soma, eu vou usar o elemento neutro da multiplicação, que é multiplicar por 1. Ok? Então, S de t igual a 1, pouco importa o valor do n, porque 1 elevado a qualquer potência é 1. Né? Então, é igual a k, 1 elevado a n, e isso é igual a k. Porque 1 elevado a 2, 1 elevado a 2, não importa, é 1. Então, quando o tempo vale 1, eu tenho que S é igual a k. Então, é só olhar no gráfico, tempo igual a 1 dá o valor do k. Quanto vale? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o k vale 5. 5 o quê? 5 metros. Ok? Isso está compatível com o valor que a gente chegou antes? O A valia 0,7? Tem que dar certo, né? O ΔY por ΔX tem que dar 2 aqui também. Só que aqui eu cheguei que A é igual a 0,7. Aqui eu já cheguei direto que K é igual a 5 metros. K é igual a 5 metros. E no primeiro método eu cheguei que A é igual a 0,7. 10 elevado a A é igual ao K. Então, deixa eu abrir a calculadorinha aqui. E eu vou calcular 10 elevado a 0,7. Ah, ele não gostou. 5,011. Então, aqui eu cheguei a 5 e aqui eu cheguei a 5,011. O que está muito bom, né? Boa, ótima concordância. Funciona, gente. Funciona. Mais do que isso, dessa brincadeirinha que a gente fez aqui, olha só. Onde que está? Quando eu fiz a linearização, olha só. K tinha que valer quanto mesmo se fosse a equação do segundo grau? A sobre 2. É queda livre. Qual é a aceleração? Lá do ensino médio, você aprendeu que se é queda livre, a aceleração é igual ao g. E você tinha lá que y de t é igual a g sobre 2t ao quadrado. Então, se k é 5, né? S de t é KTAN, a gente chegou justamente que o N era 2 para esses dados, e o K é igual a 5. Qual é a relação entre K e G? K é G sobre 2, significa que G é igual a 10.
Ok? Então, resumindo a história. Eu ainda tenho uma terceira forma antes de resumir, que é a seguinte: suponha que você tenha usado esse fato aqui ao seu favor desde o começo. Professor, é queda livre, né? Se é queda livre, eu já sei o valor do n. N é 2. Então, o que eu posso fazer? Outra transformação de variáveis. Qual? S de t é igual a k t elevado a n, mas n eu sei quanto vale. Então, eu digo que x é t elevado a n. Isso significa que S de t é igual a kx mais zero. Que equação é essa? É uma reta. Outra reta, né? Então, eu vou ficar com um gráfico. X é igual a t elevado a n no eixo horizontal. E aqui S. Isso vai me dar uma reta. E calculando o coeficiente nesse gráfico, ΔY por ΔX, que é o terceiro gráfico que você faz, você tem quem? Você tem que S de t é igual a... S de x, tá? X. ΔY mais zero. ΔY por ΔX é o valor do K. Não confundir, porque nos outros dois métodos o valor do K era o coeficiente linear. Agora, para esse método, ele é o valor do coeficiente angular. Plotando os pontos contra t ao quadrado, né? Tempo ao quadrado, segundo ao quadrado. Também vai dar o valor do K, exatamente, 5,1 metro por segundo quadrado. Então, agora sim, resumindo, para encontrar graficamente o expoente da lei de escalas, ST na N, há duas maneiras. Ou calcula o coeficiente angular da reta quando você calculou log de S contra log de T. Então, para fazer o método 1 aqui, você precisou calcular o logaritmo de todos os valores da tabela. E aí faz o gráfico, que a gente chamou de gráfico no papel linear, você usa a sua régua para fazer. Ou você calcula o coeficiente angular da reta S contra T no papel log-log. Então, não calcula log nenhum, mas desenha o papel log-log. Então, veja bem, quando calculadora não era uma coisa muito popular, não era todo mundo que tinha acesso, ter um papel log-log lá no Xerox, que você lá faz uma cópia do papel log-log para mim. E aí você ia lá e usava o papel log-log para fazer o ajuste. É muito mais fácil, né, desenhar os pontos, as bolinhas aqui no papel log-log do que calcular uma tabela com um monte de logaritmos. Dá uma chance de erro e tal, fazer esse cálculo do monte de logaritmos. Operação repetitiva, né? Comete erro de desatenção. Então, são dois métodos possíveis para determinar o K. E para determinar o N, desculpa, e para determinar o K, tem três. Ou você calcula o coeficiente linear da reta no papel linear, então vai ser log de S contra log de T, determinando o valor de log de S para t igual a zero, log de t igual a zero, ou determinar na reta do gráfico log-log, né? Então é S contra t, a lei de potência aqui, o valor de S para t igual a 1, ou substituir qualquer ponto da reta, tem que dar certo, ou o terceiro método, calcular o coeficiente angular da reta, S contra t a n, é esse último método que a gente viu aqui, em um gráfico linear também. Então, espero que tenha ficado claro que eu fui tão exigente nessa questão de o gráfico tem que ser feito assim, o gráfico tem que ser feito assado, com todas essas regrinhas, porque eu vou usar o gráfico, né, para obter K e N, para obter quais são os valores da lei de potência. E isso significa, a partir do momento que nós assumimos que a descrição do sistema é dada assim pela lei de potência, significa descrever o sistema físico. Olha, o que eu estou vendo? Eu estou vendo a queda livre com n igual a 2, o g igual a 10. E eu determinei isso do gráfico. Então, se eu fizer um erro grosseiro, tipo inverter o valor dos eixos, colocar o tempo aqui na vertical, vai dar tudo errado. Eu vou chegar a um g que não faz sentido nenhum. Ok? Por isso que o gráfico tem que ser feito com seguindo todos os passos que a gente explicitou. Para quê? Para que eu consiga usar o gráfico para determinar qual é o comportamento dinâmico do sistema. Ok? Por isso que tem que ser tão bem feito.
E aí, junto lá no site, vocês têm, além dos slides da aula, a apostila, onde isso é falado um pouquinho mais em detalhes, tá? O processo de linearização e tudo mais. O papel log-log, olha que bonitinho ele aqui, né? Deixa eu abrir isso, maximizar. Vamos dar um zoom a mais para ver como é que é. Então, aqui você tem o papel log-log, tá bom? E isso aqui, antes da popularização dos computadores, né, quando você usava Xerox para tudo, usava papel para tudo, ficava escrito aqui, não use essa folha, faça cópias. Aí você fazia uma cópia dessa folha, ia ter uma folha dessas lá no Xerox, e você usava a sua cópia, não a matriz que estava original, né, para responder as perguntas, fazer a sua análise. Então aqui você coloca. Muito importante, esse papel, os dois estão começando com 10, as duas escalas estão começando com 10 a 0. Não é necessário. Você pode, no seu problema específico da lista 3, sei lá, vai começar aqui em 1000 e aqui em 0,01. Não tem problema. Você que tem que vir aqui com a caneta, escrever, imprime a folha e escreve o valor da potência de 10 que é necessário para começar o seu problema. Então, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 1. Você que começou a escala aqui aonde? Aonde você precisa que comece. E aí depois avança década por década. Tá bom? E aí, a lista de exercício, que é a parte mais importante, né? Só quando você se debruçar sobre a lista, aqui tem exercícios, todas as relações entre as variáveis ou são lineares ou são uma coisa que é linearizável, e aí entram técnicas de linearização. Caso isso seja problema, por favor, entre em contato, e a gente vai ver o que faz, tá? E mais um pequeno texto sobre como fazer tabelas e gráficos, tá? É mais ou menos o que a gente viu em aula. Bom? Então, espero que com isso tudo você consiga ser capaz de resolver a lista. Ok? Eu vou encerrar a aula agora e, por favor, qualquer dúvida, entre em contato. Ok? Até a próxima aula. Abraço.